Muito bem, amados, hoje, salvo engano, é o quinto estudo, né? É isso, Valentim? É o quinto estudo que estamos desenvolvendo sobre a conferência que nós tivemos aqui, no mês de outubro deste ano, a fim de que todos sejam um tema extremamente importante, um tema vital, que compreende desde a criação de todas as coisas, tendo Deus como origem, discorrendo pelo desenvolvimento da consciência humana, a queda do homem, o processo de busca do homem de Deus até a encarnação de Cristo e redenção, enfim, caminhando em direção à eternidade, à Nova Jerusalém. Ou seja, é um tema que compreende toda a Escritura, toda a história de Deus com a sua criação. E como a quinta aula, hoje nós queremos fazer como se fosse um fechamento, um encerramento da primeira ministração. Ou seja, a primeira ministração da conferência, que foi apenas uma mensagem, nós vamos fazer com esta 5 estudos que conclui a primeira mensagem, portanto, conclui o primeiro bloco. Eu quero colocar aqui em realce alguns aspectos já tratados, agora de uma forma um tanto mais específica, mais definida, sem passar muito pelos símbolos da queda lá em Gênesis capítulo 3, mas de modo a nos orientar naquilo que é essencial. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos primeiramente para a questão da unidade do Deus Criador com a sua criação. Ou seja, nós vimos desde a primeira aula, que quando Deus criou todas as coisas, aquele que, conforme diz a Escritura, é o eu sou, porque ele é incriado, ele é eterno, sendo ele a própria vida, então ele gerou todas as coisas foram geradas por ele. Portanto, a criação, toda a criação de Deus, seja, como diz o apóstolo Paulo, os mundos invisíveis ou o mundo visível, sejam anjos, principados, potestades, dominadores, sejam homens, ou seja, toda e qualquer criatura nos céus e na terra, eles foram criados em Deus. Ou seja, tudo existe a partir de Deus e tudo em Deus subsiste. Então, há uma unidade orgânica entre Deus e as suas criaturas. Então, quando nós pensamos na criação, no aspecto original, ou seja, sem pensar na queda nem dos anjos, nem na queda do homem, devemos nós pensar imediatamente nessa relação orgânica de vida. Para que nós possamos compreender isso, basicamente, seria bom que nós pudéssemos colocar, por exemplo, uma família. Pensem vocês, um homem e uma mulher que se casam, e como diz a Escritura, se tornam ali os dois uma só carne, e ali, então, eles geram filhos, geram uma família. Não é verdade que existe uma relação vital, uma relação orgânica dos pais para com os filhos? Os pais enquanto genitores e os filhos enquanto aqueles que são os rebentos, a prole que procede dos pais. Então, quando a Escritura coloca honra a teu pai e a tua mãe, aquele mandamento, né, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, esse mandamento ele parte do princípio do mandamento maior, que é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, tendo Deus como o Pai eterno, que a tudo gerou, devemos nós, suas criaturas, à semelhança dos filhos para com seus pais terrenos, honrá-lo, temê-lo, amá-lo, servi-lo, a partir dessa relação de unidade da criação com o Criador. Nesse caso, o ser humano, vamos agora tratar especificamente do homem, diferentemente de todas as demais criaturas, ele possui uma certa consciência da sua existência. Ou seja, todos os seres, vamos tratar da terra, né? Seja do reino mineral, do reino vegetal ou do reino animal, nenhum desses seres tem consciência da sua própria existência enquanto um eu no mundo. No caso dos animais, eles agem instintivamente, mas eles não se colocam no mundo como um ser individual em relação à criação. De modo então que o homem, diferentemente de todos os seres, ele tem consciência acerca de si mesmo. E este é um ponto fundamental
que nós precisamos entender, até porque se nós formos estudar, buscando lá dos antigos, dos filósofos gregos, da Grécia Antiga ou da Grécia Clássica, e vindo de lá para cá, a grande pergunta da filosofia é: quem eu sou? Quem é o homem? O que era o homem ou quem era o homem? Ou de maneira mais particular, eu pergunto: quem eu sou? E aí a teologia se propõe a responder isso. E a teologia responde: o homem, ele é espírito. Ou diria alguns, o homem é alma vivente. Aí outros mais detalhistas falam: não, o homem é um ser tripartido, é espírito, alma e corpo. Se nós buscarmos nas teologias vigentes, católica, reformada e mesmo evangélica, todos chegarão a essa conclusão: o homem é alma vivente. Alguns dirão: o homem regenerado é espírito. Outros dirão: não, o homem é corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E embora todas essas respostas estejam corretas, eu acredito que são respostas que não explicam muita coisa. Porque dizer que eu sou alma vivente é apenas um conceito, mas o que significa dizer que eu sou alma vivente? Ou que sou espírito? O que significa dizer que nós somos espírito? Ou que somos espírito, alma e corpo? Então, pensando nisso, nós pensamos que nós podemos colocar a resposta da seguinte maneira: o homem, ele é uma consciência. O ser humano é uma consciência. E isso distingue o ser humano de todas as demais criaturas. Ou seja, essa consciência, e a palavra consciência quer dizer ciência, quer dizer conhecimento. E quer dizer mutualidade. Ou seja, eu tenho conhecimento de mim mesmo em relação a outros seres. Ter consciência é saber acerca de si, em relação a Deus, em relação ao outro, em relação ao mundo. Então, dizer que o homem tem consciência significa que ele é o único ser, tratando aqui da terra, tá? Da criação terrena, o homem é o único ser que ele pode tomar decisões, ele pode decidir. A sua consciência implica sempre um dever ser, ou que seja um dever fazer. Por exemplo, quando nós lemos em Romanos capítulo 7, Paulo coloca ali um capítulo belíssimo, né? Tratando dessa questão do ser humano. O bem que eu quero fazer. Ele não diz isso? Esse bem que eu quero fazer. Ou seja, é um homem que tem um certo conhecimento do que ele deve fazer. Só que, eventualmente, ele não faz aquilo que ele deveria fazer. Ele transgride o mandamento, transgride a regra, ou que seja o imperativo categórico do dever fazer ao outro o que quer para si. Então, o homem é o único que tem tal consciência, e porque ele tem essa consciência, ele tem o dever de decisão, o dever de decidir, o dever de fazer ou o dever de ser. Razão porque se diz que o homem tem livre arbítrio. Ou seja, imagine só, vamos pensar em um animal. Pense você em qualquer animal que você quiser. A despeito de quão inteligente seja esse animal, nenhum animal traz consigo essa consciência do dever ser. De que ele tem que ser bom, de que ele tem que amar, de que ele tem que perdoar, de que ele tem que compreender, que ele não pode ser egoísta, que ele não pode ser avaro. Os animais têm tal consciência? Não. Eles simplesmente agem por instinto. Né? Eles têm uma natureza instintiva, inconsciente, e eles agem por meio daquilo. Então, quando o homem foi criado por Deus, ele gerado por Deus, portanto, dentro desta unidade com o seu Criador, quando chegou o momento em que o homem despertou essa tal consciência, quando eu digo chegou o ponto de o homem despertar essa consciência, é porque no começo da sua existência, o homem não tinha consciência de si mesmo. O homem, ele veio a adquirir a consciência de si mesmo. Não uma aquisição de fora para dentro, mas a sua consciência embrionária, gerada por Deus na criação, veio a se desenvolver até que aflorou, até que ela se despertou, até que ela surgiu enquanto consciência no homem. Isso é demonstrado em Gênesis capítulo 3, por Moisés, quando ele fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então, quando lá Moisés coloca no meio do jardim uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, implica que quando o homem tomasse daquela árvore, ele teria o conhecimento, ele teria o discernimento entre o bem e o mal. Daí para frente, agora o homem, ganhando esta consciência, ou sendo ele um ser agora consciente, sendo o homem uma consciência, ele agora deverá escolher. Escolher o quê? Escolher a quem servir. Na semana passada, nós concluímos o estudo citando Jeremias capítulo 17. É um capítulo extremamente importante, porque Jeremias coloca em termos muito práticos ali, dizendo acerca do homem. Primeiramente ele coloca no capítulo 17, versículo 5, dizendo: maldito é o homem. No versículo 9 ele coloca: bendito é o homem. Ora, ser bendito ou ser maldito, ou seja, a bênção e a maldição, ou que seja a vida e a morte, está exatamente para essa decisão do homem. Ele diz: maldito o homem que confia no homem. Ele coloca em oposição: bendito é o homem que confia no Senhor. Então, esse é o exato momento da queda. Quando o homem, ao adquirir tal consciência, ou despertar da sua consciência, ele então deverá ou deveria escolher entre servir a Deus, amando-o, submetendo-se a Deus, ou vivendo por meio de si mesmo, do seu conhecimento, por meio do seu braço. Eu quero ler, portanto, com os irmãos esse texto, para nós retomarmos exatamente nesse princípio, para que todos compreendam. Abre em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, veja só o que diz no 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse aqui é o princípio da queda. Quando o homem, tomando consciência de si mesmo, passou a confiar em si mesmo, fez da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou fez do conhecimento o seu pão de cada dia, passou a viver por meio da sua força, da sua capacidade, e ele abandonou o Senhor. Como diz aqui, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que ele deveria fazer? É o versículo 7, desse mesmo capítulo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja que esses dois princípios, o da bênção, o da maldição, está também aqui em Deuteronômio capítulo 30, abre sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Olhe para mim por um momento, antes de continuar a leitura. O que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3? Ou capítulo 2, que seja. Um jardim, o homem criado por Deus, colocado dentro desse jardim, e no meio do jardim havia duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem vivesse por meio dela, qual seria o resultado? Certamente morrerás. Ou seja, o resultado de o homem viver por meio daquela árvore, isto é, por meio do seu conhecimento, da sua capacidade, seria a morte. E havia também ali a árvore da vida. E o homem comendo dessa árvore, ou vivendo por meio dessa árvore, que é o próprio Cristo, ele viveria. Então, ali em Gênesis 2 e 3, nós temos no centro do jardim a vida e a morte. Então, vida e morte representam ali exatamente essa escolha do homem. Nunca um animal, ele vai ter que decidir entre a vida e a morte. Nem a vida terrena, nem a morte terrena, tampouco vida eterna e morte eterna. Não há de se pregar o evangelho, como alguém já disse no passado. Eu me recordo, Josué, que alguém me perguntou uma vez, fez uma pergunta para mim, dizendo assim: pastor, aquele texto lá de Marcos 16, quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para pregar também para o cavalo, para a vaca, porque toda criatura, foi a pergunta da pessoa, né?
A pessoa talvez estivesse pensando que fosse, né? Bem, por todos os efeitos, não há de se pregar o evangelho a seres que não são consciência. Animais, vegetais e minerais não são seres consciência. Só o homem é ser consciência. O homem é uma consciência. O que eu sou? Uma consciência. O que você é? Uma consciência. E tudo o que restará depois dessa vida na terra ainda será consciência. Ou seja, não há inconsciência do homem, mesmo depois da morte física. E ser uma consciência implica decisão, decidir, escolher, o dever ser, o dever fazer. E então, por isso que nós temos no Jardim do Éden a vida e a morte, os dois ali lado a lado, para que o homem pudesse escolher entre uma coisa e outra. E aqui Moisés traz essa mesma questão, Deuteronômio 30, versículo 19, dizendo: eis que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Onde é que está a bênção e a maldição? Que nós vimos agora. Jeremias 17, versículos 5 e 9. O 5 diz: maldito o homem que confia no homem. O 7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor. Então, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora veja, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como? Como o homem deveria escolher a vida? Amando o Senhor teu Deus. Então, tão logo o homem atinge a consciência, o que ele deveria desenvolver? O amor. Amando o Senhor teu Deus. Dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Ou seja, a vida do homem depende exatamente dessa questão da escolha. Então, num dado momento, o homem, quando ele se viu consciente da sua existência, ele caiu. A queda do homem consistiu exatamente na escolha do homem. De quê? De não amar o Senhor. É aquilo que nós chamamos de ego. É o que a Bíblia chama de carne. Quando a Bíblia fala que não devemos nós andar na carne, quando diz que a carne é inimiga de Deus ou contra Deus, ou quando diz também que as obras da carne são, lá em Gálatas, essa expressão carne, o ego que nós costumamos falar, esse egoísmo, trata de um amor próprio que o homem desenvolveu em detrimento a Deus e a toda a sua criação. Não é sem razão que os dois grandes mandamentos, os grandes apelos de Deus à humanidade é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Sendo Ele o único Senhor, é dito: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, com toda a tua consciência, com tudo que você é, com toda a consciência que você tem acerca de si mesmo e de Deus, devemos nós amá-lo. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando o homem caiu em pecado, e é importante nós entendermos isso, nós estamos trabalhando tanto a questão inicial, a unidade da criação com o seu Criador, do homem com o seu Criador, esse homem enquanto uma consciência, e agora a queda do homem enquanto essa decisão de amar a si mesmo, de viver para si mesmo, de viver por si mesmo, de buscar sempre aquilo que lhe agrada em detrimento à vontade do Deus eterno. É aquilo que é comparado na parábola do filho pródigo, quando aquele filho mais moço, ele decidiu sair de casa. Certamente, quando aquele filho sai de casa, ele está tomado por uma decisão. Lógico que é uma decisão movida pelo engano, por uma ilusão. Será que ele estava, naquele momento, amando o Pai de todo o seu coração? Amando a vontade do Pai? Ou estava amando a si mesmo, a sua própria vontade, movido pelo engano, querendo buscar os seus próprios interesses em detrimento ao coração do Pai, ao amor do Pai, à vida do Pai, à casa do Pai? Então, a queda do homem consiste nisso. Infelizmente, a tradição cristã, e a pagã também, trouxe até hoje, nos dias de hoje, a ideia de que a queda foi o fato de o homem ter comido de uma fruta, ou que seja, do fruto de uma árvore. Embora isso esteja na Bíblia, nós sabemos que isso é um sinal.
Isso apenas representa essa decisão do homem de viver por meio do conhecimento. Então, infelizmente, as pessoas em geral, elas sempre pensam que a queda do homem foi um problema de o homem ter comido de um fruto. E isso não resolve absolutamente o problema nosso, porque enquanto nós estivermos tratando a queda como sendo um ato de transgressão, um ato de desobediência, nós não vamos compreender que a queda, ela se atualiza em cada ser humano, que ao atingir em si a sua consciência da sua existência, ele então vive por meio de si mesmo, para si mesmo, desenvolvendo a mesma consciência caída de Adão caído, de toda a humanidade. Então a queda é algo muito sério. A queda é o que nos afasta de Deus. Então o homem que fora criado originalmente em Deus, e que só pode subsistir em Deus, conforme está em Atos capítulo 17, versículo 28, que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nos existimos. Agora o homem no seu coração, na sua consciência, ele passa a viver afastado de Deus. É como diz em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal sua carne, que afasta o seu coração do Senhor. Todo o distanciamento do homem de Deus ocorre no seu coração. Por isso que lá o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 18, vai dizer que o homem sem Deus, os gentios, ele vive alheio à vida de Deus. Porque ele está obscurecido no seu entendimento, tomado por uma ilusão, seduzido por um engano. Então a queda do homem se dá exatamente por essa decisão de viver para si mesmo. Agora, uma vez que esse homem caiu, ele agora, conforme Moisés descreve, ele está fora, expulso do jardim, e agora ele passa a ser um homem errante no mundo, um homem sem Deus, um homem que vai se tornar um peregrino, que carece de redenção. Agora, essa redenção, nós vamos falar disso somente a partir da próxima semana, é que nós vamos partir para as mensagens que falarão acerca da verdade. Por enquanto estamos falando somente sobre a vida. Nós vamos verificar como que essa redenção, ela não ocorre meramente no aspecto judicial. Lógico, o aspecto judicial, extremamente importante, é a base de toda a nossa redenção, mas é a partir dessa redenção judicial, da morte de Cristo, é que nós poderemos experimentar uma redenção orgânica, na medida em que o homem vai sendo reconciliado com Deus. Ou seja, não é pelo fato de um dia nós termos nos convertido, né? Nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos acerca da morte de Cristo, o Espírito Santo nos iluminou, nós fomos convencidos da nossa necessidade de perdão, nós então, houve em nós o arrependimento, nós voltamos nossa face para Cristo, nós confessamos a Cristo, fomos batizados, mas não é por isso que nós vamos considerar que nós já somos plenamente salvos. Ou seja, nós temos a plena salvação garantida. Ou seja, garantida no sentido de que ela vai operar finalmente em nós, cabalmente. Aquele que começou, boa obra há de completar. E o próprio texto está dizendo, né? Aquele que começou boa obra há de completar. Ora, se está dizendo que vai completar, significa o quê? O que significa? Que não terminou ainda. Então, se um dia a obra de salvação ela foi começada em nós, então ela há de ser completada, então nós estamos dentro de um processo. É o que Paulo também diz em Filipenses capítulo 2, quando ele diz à igreja, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E há um texto que eu quero mostrar para vocês, para que fique bem clara essa questão da necessidade de uma redenção orgânica, de consciência. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia. Mas vamos ler o capítulo 1 também. Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 1. E então, capítulo 5. No primeiro diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto,
e a todos os santos em toda a Acaia. A quem Paulo dirige esta carta? Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então os dois estão escrevendo essa carta. A igreja de quem? A quem é dirigida esta carta? A igreja de Deus. E para que ninguém tenha dúvida do que seja a igreja de Deus, ele continua dizendo: a todos os santos em toda a Acaia. A igreja de Deus, ela é formada pelos santos, aqueles que foram santificados posicionalmente em Cristo por crer na obra de redenção. Então, Paulo dirigindo-se aos santos, Paulo dirigindo-se à igreja, o que ele diz à igreja? O que ele diz aos santos? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Verifique. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então veja que Cristo nos reconciliou, fomos reconciliados, e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Tanto nós fomos reconciliados, como recebemos o ministério da reconciliação. E o que é esse ministério da reconciliação? 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, que reconciliação é essa que Paulo diz que nós fomos reconciliados? É a reconciliação que Cristo efetuou na cruz do Calvário. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. De que maneira ele reconciliou o mundo consigo? Não imputando aos homens as suas transgressões. Antes, nos dando a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então veja que Paulo coloca como um arauto de Deus. Ou seja, nós os apóstolos, somos embaixadores de Cristo, porque estamos aqui representando no mundo o reino de Deus, falando acerca deste reino de Deus, e Deus, por nosso intermédio, exortando os homens. Qual é a exortação? Olha o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Com quem Paulo está dizendo isso? Em nome de Cristo Jesus, como dizem na sua Bíblia, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas Paulo está dizendo para a igreja se reconciliar com Deus? Os santos precisam de reconciliação? O versículo 19 diz que nós fomos reconciliados. 18 e 19. Só que essa reconciliação inicial é a judicial. É aquela que foi realizada por Cristo na cruz. Agora, uma vez reconciliado judicialmente, nós somos colocados dentro de um caminho constante de reconciliação, que é a salvação orgânica, é a salvação da alma, é a salvação que se opera dentro de nós. E alguém poderia perguntar, pastor, essa questão da salvação orgânica é uma coisa meio difícil de entender, até porque nós falamos muito sobre isso. Mas o que seria exatamente esta salvação orgânica? O que seria isso? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, vocês são salvos em Cristo Jesus? Qual seria a resposta? Amém? Cristo nos salvou. A obra de Cristo por nós na cruz nos garante essa salvação, de modo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é um fato consumado em Cristo. Paulo vai dizer, cento e poucas vezes, a expressão em Cristo nas suas epístolas. Tudo que Cristo fez está nele. Todas as bênçãos que nós ganhamos
estão na pessoa de Cristo. Agora, nós precisamos nos apropriar dessa salvação. Agora, em que consiste tal salvação orgânica? Em que consiste? Quem quer experimentar a salvação orgânica? 4 pessoas querem. Que bom. 5 pessoas. Gente, agora, como é que acontece, pastor Josué? Essa salvação orgânica. O que é efetivamente essa salvação? Irmã Júlia, quer experimentar a salvação orgânica? Que maravilha. Agora, o que é essa salvação orgânica? Se nós não compreendermos exatamente o que é salvação orgânica, nós nunca vamos experimentá-la. Vamos ficar pregando 30, 40, 50 anos que precisamos ser salvos organicamente, mas não compreendemos como ocorre. Há de se definir um caminho prático. E daí nós precisamos de alguns conceitos. Conceito de o que é o homem, primeiro ponto. Segundo, o que é a queda do homem. A partir dessas 2 situações, ou 3, vamos pegar o simbólico, no caso, a unidade do homem com o Criador. Primeiro ponto, unidade. Segundo, a consciência, o homem enquanto consciência. Terceiro, a queda do homem. Aí nós vamos entender salvação orgânica. O homem criado em Deus é como Jesus diz em João capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem já ouviu essa parábola de Cristo? Bonita, né? Mas é simples, não é tão difícil. O problema é que quando nós lidamos com a Bíblia, muitas vezes nós ficamos com as belezas das figuras e deixamos passar o significado. Quando diz eu sou a videira, na verdade ele não é videira coisa nenhuma. Ou é videira? Ele é uma árvore. E nem poderia ser uma árvore, né? Mas ali nós temos a videira enquanto um exemplo da vida prática do cotidiano que está à sua frente para você compreender a relação da criatura com o Criador. Eu sou a videira. Então é como, assim, eu sou como uma videira. Entenda isso. E da videira não brotam os ramos ou não? De onde vêm os ramos da videira? De onde vem? A videira sai para comprar ramo em algum lugar para pregar nela. O ramo brota, procede, existe, no sentido de sair de. Aí eu pergunto, pode o ramo viver fora da videira e sem a videira? E a videira continua a viver sem o ramo? Estão entendendo a relação? Deus está dizendo, olha esse ponto, eu sou a videira, vocês são os ramos, ou seja, primeiro, vocês procedem de mim. Entender essa questão da procedência, eu vou chegar na salvação orgânica, só que eu estabeleci alguns pontos, unidade, consciência, queda, para entender então o que é salvação orgânica. E eu vou dar um caminho prático para vocês, porque Deus tem nos instruído nesse caminho. Amém? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então até aqui o que se entende? O ramo procede, brota, depende da videira. De sorte que a raiz, se nós tomarmos, por exemplo, a raiz que é a parte oculta, como sendo, representando aquele que é invisível e que não pode ser visto, Deus é invisível, não é? O Deus invisível, que habita em luz inacessível, que ninguém jamais viu nem é capaz de ver, que é a sustentação e começo, origem de todas as coisas. E então, dessa raiz brota o caule, que é a continuidade que manifesta a raiz. Não manifesta? Cristo, que manifesta esse Deus invisível, que se põe agora visível aos homens. E de Cristo, brotando e nascendo toda a criação, os ramos. Uma vez que está em João capítulo 1, que tudo foi feito por intermédio de Cristo, o Logos, e sem Cristo, o Logos, nada do que foi feito se fez. E a vida que tudo criou,
que estava nele agora está nos ramos. É a seiva dessa videira, que agora vai suprindo esses ramos, deixando os ramos primeiramente tenros, e então fortalecendo os ramos agora viçosos, vigorosos, fortes, verdes, para brotar as suas flores e dar o seu fruto. Então Jesus fala, a partir desse entendimento, dessa figura, sem mim, nada podeis fazer. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado à videira, ou se não permanecer na videira, tampouco vós podeis dar frutos, se não estiverdes em mim. Olha como que a relação de unidade é uma relação de estar nele. Agora, nós estamos fatalmente nele. Na verdade, nenhum ramo pode estar fora dele. Mas pastor, não pode, está dizendo lá que o ramo pode ser cortado, e é jogado fora, e é queimado, ou se não permanecer não dá fruto. Só que essa separação, se não for morte eterna, por fim, no final de todas as coisas, mas essa separação que se deu por ocasião da queda, é uma separação que acontece na consciência. Separação que ocorre onde? No coração. Vocês querem ver essa relação de unidade fatal e a separação que só dá no coração e na consciência? Abre lá em João capítulo 15. Vou mostrar para vocês, porque a Bíblia traz uns detalhes de revelação que não raras vezes passa despercebido. Capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que não der fruto, ele o corta. Olha na sua Bíblia direitinho. Versículo 2. Todo ramo que não der fruto, ele o corta. Faltou alguma coisa? Essa informaçãozinha que eu saltei a propósito, para dizer, sempre quando nós lemos esse texto, essa é a maioria dos crentes, eles, embora leem essa parte que eu saltei, eles anulam no pensamento. Lê, mas não leva em conta. Todo ramo que não der fruto, embora esteja em mim. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Ou seja, é possível você estar em Deus e não dar fruto? Mas se eu estou nele, como é que eu não dou fruto? É porque você está nele, porque você é parte da criação e não poderia deixar de estar, porque tudo existe nele. Agora, o seu coração está nele? A sua alma? A sua vontade? Porque isso é uma questão de consciência. É questão de decisão. Lembra lá de Moisés? Eu li agora há pouco. Até os céus e a terra tomou hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Amando o Senhor teu Deus de todo o teu coração, apegando-se a Ele. Então, quando diz, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, implica que todo ramo está nele, mas pode ser que não esteja. Estando, não esteja. Estando porque não tem como não estar. Porque tudo existe, se move nele. E pode não estar no coração. Então é possível ou não é? E quando ocorre, portanto, essa questão do coração, olha o que diz aqui. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, nós estamos nele, isso é um fato. A nossa parte é permanecer nele. Permanecer quer dizer ter essa consciência de que sou o ramo ligado a ele, procedo dele, dependo dele, vivo por ele, me movo nele, tudo é Deus. É Deus em primeiro plano, na minha vida, nos meus propósitos, no meu viver.
no meu andar, no meu agir. Em suma, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Já imaginou no momento em que tudo quanto nós formos fazer, nós, antes de procedermos, antes de falarmos, antes de agirmos, perguntarmos assim: isso promove o reino de Deus? Isso está de acordo com a lei primordial do reino de Deus? Ou isso vai de encontro ao reino de Deus? Que maravilha, hein? Então, primeiro ponto, essa unidade está aqui representada pelo ramo na videira. Agora, a unidade, em seguida a consciência. O homem sendo uma consciência, então você agora pode escolher permanecer ou não permanecer. Você está na videira, agora você vai permanecer nele? O que é permanecer? É o desenvolvimento dessa consciência. É o estar e o querer estar e o buscar essa comunhão constante e esse viver em dependência de Deus. Muito bem. Olha João capítulo 15, versículo 5 e 6. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim? Observa que a primeira assertiva é: o ramo está em mim. Pronto, isso é um fato. Agora a questão é permanecer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Bem, aqui já está apontando para o fim. Aquele ramo que, estando nele, não dá fruto, porque não reconhece, porque no desenvolvimento de sua consciência decidiu viver sem Deus, viver por si mesmo, viver para si mesmo, como o filho pródigo que saiu de casa e insistir e permanecer até o fim dessa situação, será um ramo cortado e lançado fora. Isso aponta para a morte eterna. Então, agora imagine você, como que nós vamos desenvolver, portanto, essa salvação orgânica. Salvação orgânica quer dizer a salvação que ocorre dentro do meu coração, da minha alma, do meu entendimento. Sendo nós uma consciência, essa consciência precisa lembrar da unidade com o Criador, de que tem que estar ligado a Ele, tem que saber da sua queda, ou seja, de todos os caminhos que Ele assumiu para se afastar de Deus, e agora essa consciência que, por anos a fio, se nós tomarmos a cronologia bíblica, ainda que simbólica, a humanidade, 6.000 anos caída, vivendo para si mesma. Como é que nós enquanto consciência, como somos? Nós amamos a vontade de Deus? Amamos o próximo? Amamos o reino de Deus? Ou, embora nós queiramos tudo isso, nós ainda temos profunda dificuldade? A salvação orgânica, ela acontece quando nós, ciente do que é o pecado, ciente do que é o mundo, ciente do que são as trevas, nós agora começamos a dirigir a nossa mente para a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz assim, 1 e 2, rogo-vos, pois, é um rogo, e novamente é um rogo aos crentes, porque ele escreveu a carta à igreja que estava em Roma. Rogo-vos que vos apresenteis a Deus. Ou seja, nós temos que nos apresentar a Deus. Vida cristã é um apresentar-se constante, como um sacrifício vivo. Mas estranho, como é que pode ser sacrifício vivo? Sacrifício implica morte. Quer dizer, é em vida e vivendo que nós devemos morrer. Essa morte deve ser a morte do egoísmo, do ego. Eu já vi muita gente dizer assim, eu queria tanto ser um mártir. Queria fazer igual os mártires, morrer crucificado, decapitado. Mas o que Deus quer de nós não é que nós morramos. Lógico, aqueles mártires tiveram a sua parte na história e a sua história. Mas o que Deus requer de nós é que nós sejamos um sacrifício vivo. Ou seja, em vida, nós sermos consagrados a Deus. Fazer morrer todo o egoísmo,
todo o sentimento de aversão ao Criador e à criação, fazer morrer, como diz o próprio Cristo, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós temos aqui exatamente esse sacrifício vivo. E Paulo continua no versículo 2, explicando como isso acontece. O irmão José, o seu raciocínio está correto, tomando o contexto do primeiro século, mas lembrando que aqui Paulo escreve aos romanos. A igreja de Roma não era uma igreja de judeus convertidos a Cristo, era uma igreja de gentios. Então não tinha essa prática do judaísmo. O problema do judaísmo vai estar em Gálatas, vai estar no livro de Hebreus, né? Agora, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, a vida cristã, ele está ensinando as pessoas em que consiste o desenvolvimento da salvação, em que consiste a vida cristã. Consiste em nós prestarmos a Deus um culto. Mas prestar a Deus um culto não é simplesmente ir a uma reunião, cantar hinos, levantar as mãos, fazer coreografia, fazer aquele circo todo. Não, o culto a Deus é uma constância de vida na medida em que nós próprios somos, um sacrifício a Deus. Ou seja, nós mesmos nos colocamos sobre o altar e nós somos ali sacrificados, somos mortos. Porque o Evangelho não nos propõe uma salvação que não nos convida também a participar do processo da salvação. Querem ver uma coisa? Cristo morreu por nós, não morreu? Mas ele diz assim, olha, é necessário que o Filho do Homem siga para Jerusalém, lá ele estará preso e será morto. Ele está falando da morte dele, não está? Aí em seguida ele diz assim, se alguém quiser vir após mim... Peraí, mas Cristo vai para Jerusalém morrer? E agora ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim? Então, o Evangelho de Cristo é um convite para que aquele que crê o siga pelo mesmo trajeto, pelo mesmo caminho, que é um caminho de morte, de negação do eu. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não há evangelho sem união orgânica. Não há evangelho sem união orgânica. Mas não há. Não há, pastor Josué. O evangelho é um fato que Cristo morreu por nós. E ele perdoou nossos pecados. E estamos reconciliados. E estamos nele. E ele começou a obra em nós. É a verdade. E tudo isso é fundamental. Não pode haver salvação orgânica sem isso. Sem esse fundamento da fé e da verdade. Agora, o evangelho não se esgota aqui. Se aqueles que entendem que se esgotam aqui, minimamente eles estão com a metade do evangelho. E, portanto, se é só metade, é sofisma. O evangelho inteiro, ele diz, quem crer e for batizado. Mas não é o batismo em água, a cerimônia. O batismo implica união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É experiência de morrer com Cristo e experiência de ressuscitar com Cristo. Razão porque, quando os judeus serviam a Deus na lei, eles serviam na base da letra, do comportamento, do exterior. Cristo nos livrou da letra da lei e nos agora introduziu no Espírito de Cristo para servirmos nós em novidade de espírito, em novidade de vida. Ou seja, é algo orgânico. Bem, de todo modo, Paulo nos ensinando, ele diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto ocorre na razão. Deus só é louvado, adorado por nós quando nós, por meio da nossa consciência, porque nós somos consciência, assumimos esse caminho da redenção. Ou seja, recebemos a redenção de Cristo. Quando o Evangelho diz que quem crer será salvo, e muitos acham pouco e falam, mas você acha que só crer salva? Quem pergunta isso não entende o significado de crer. Porque como é que eu posso crer num crucificado? Em alguém que foi morto?
Então esse crer não significa crer numa morte histórica meramente, mas se eu creio no Cristo crucificado, naquele que morreu, eu estou acreditando que não há outro caminho, não há outro meio, senão a morte. Enquanto a minha consciência velha, consciência caída, consciência egocêntrica, consciência do velho homem, consciência do velho Adão, com todos os conceitos de pecaminosos, conceito de mundo, enquanto essa consciência não morrer, para que nova consciência seja gerada, então não posso dizer que sou salvo organicamente. Ele vai dizer aqui, olha, e não vos conformeis com este século. Não, Paulo, quando escreve aos romanos, ele escreve à igreja de Roma. Então, já havia uma igreja fundada em Roma. O evangelho tinha sido pregado, e os gentios em Roma haviam se convertido, como os gentios em Corinto haviam se convertido, como os gentios em Éfeso haviam se convertido. Os gentios, o evangelho alcançou o Império Romano. E as cidades do Império Romano, todas as... enfim, Roma foi o último lugar a ser alcançado, foi Roma. Então havia várias igrejas gentílicas. Agora, havia as igrejas judaizantes. Quais são as cartas que falam dessas igrejas judaizantes? Nós temos o livro de Atos, que fala da igreja de Jerusalém, pelo menos até o capítulo 12, nós temos a igreja de Jerusalém, uma igreja de judeus convertidos a Cristo. Tanto é que do capítulo 1 ao 12, até o 15, em que há um concílio em Jerusalém, nós vamos ver uma igreja com profundos problemas de compreensão acerca da graça de Deus. Nós temos as igrejas da Galácia, que eram igrejas gentílicas, não eram de judeus, porém estavam sob a influência dos judaizantes enviados de Jerusalém para levar o falso evangelho às igrejas gentílicas. Então, lá em Gálatas, Paulo vai dizer acerca dos falsos irmãos que se intrometeram nas igrejas dos gentios com o fim de tirar a liberdade em Cristo daquela igreja. Nós temos a igreja, o livro de Hebreus todo, que é escrito aos hebreus. Olha o nome da carta. Carta aos hebreus. Então, eram hebreus. Temos a epístola de Tiago, que é escrito às 12 tribos que estavam na dispersão, portanto, tribos de Israel. Agora, as demais cartas de Paulo são todas igrejas gentílicas. Perfeito? Mas não anula, a verdade que você colocou não anula. Que havia o problema do judaísmo na época, havia. Sem dúvida. Isso. Tá. Deixa eu construir aqui o quadro, você vai entender. Capítulo 1 e 2 de Romanos. Atenção que eu construí uma linha. Capítulo 1 e 2 de Romanos. Paulo escreve apresentando a verdade do Evangelho. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Aí ele descreve, a fim de que todos entendam, a condição dos judeus, que estão debaixo do pecado, e a condição dos gentios debaixo do pecado. No capítulo 3 ele conclui, concluímos, pois, que todos, sejam judeus ou gregos, todos estão debaixo do pecado, de sorte que não há nenhum justo sequer. Então, no capítulo 3, ele coloca toda a humanidade, toda. É um evangelho universal. Não é dirigido a judeu, nem a gentil, mas demonstrando como que todos os homens, indistintamente, estão debaixo do pecado. Aí ele começa a apresentar, então, a obra de redenção. Capítulo 3 fala sobre a redenção, capítulo 4 sobre a justificação, capítulo 5 sobre a reconciliação, capítulo 6 sobre a santificação. Ele apresenta. Capítulo 7 ele fala que o crente agora, uma vez redimido, justificado e reconciliado, não deve viver pela lei, mas pela graça, pelo Espírito. No capítulo 8 ele começa então a dizer acerca dessa união orgânica do crente com Cristo, por meio do Espírito. Aí ele fala que esses crentes da igreja, corpo de Cristo, são os eleitos e os predestinados, capítulo 9, 10 e 11. Então ele fez todo um panorama do Evangelho, e aí ele chega no capítulo 12, rogo-vos, pois, diante de tudo isso que eu acabei de falar, eu quero rogar a vocês quem? Vocês quem? Capítulo 1 de Romanos, nós temos que saber para quem ele está falando. Versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus. Versículo 7,
a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos. Então ele está falando à igreja de Roma, aos santos romanos. Romano não é judeu, romano é gentil. Mas não tem nenhuma importância essa separação. Mas o fato é que agora ele diz a essa igreja: olha, eu rogo a vocês, é como dissesse para vocês aqui agora, para todos nós devemos ter um culto racional, prestar a Deus um culto. A nossa vida deve ser um culto que parte da razão, que parte da consciência. Não há culto verdadeiro a Deus, senão por meio de uma consciência que dignifica a Deus por meio de uma vida digna do Evangelho. Não há. O único culto a Deus, que é um culto aceito, verdadeiro, é quando o crente, por meio da sua consciência, ele sabe quem ele é em Deus, na criação, ele sabe acerca da queda, e essa consciência de si mesmo e acerca da queda é que o faz agora retomar o caminho de volta a Deus, o caminho da reconciliação. E agora então ele sabe que a vida cristã, e ao sairmos daqui nós vamos praticar a vida cristã. Cuidado, porque vida cristã não é vir à igreja, ir ao culto, assistir ao culto, cantar hinos. Isso faz parte do conviver social, da convivência social, da comunhão e da adoração coletiva. Porém, cada um deve saber que a sua vida deve ser um sacrifício vivo. Ser um sacrifício implica imolação. E o que é ser imolado? É ser morto. Mas eu tenho que ser morto como um Marte, degolado numa fogueira? Não necessariamente. Até porque o Marte, historicamente falando, aquele que é levado à fogueira ou que é degolado, ele só chegou àquele momento ali porque ele já estava morto. Ninguém vai à fogueira, como John Hus, por exemplo, que foi cantando um hino, se ele já não estiver completamente morto. No sentido de que o seu ego já não impera, não governa. Ele é totalmente por Deus. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. A vida humana, a minha vida, o meu querer, já não tem mais nada. Já está tudo destruído, consumado dentro de mim, tudo resolvido. Quando Cristo diz, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz, exatamente isso. Então o Evangelho é esse convite a caminharmos por esse caminho. Por isso que Paulo vai dizer, e não vos conformeis a esse século. E aqui nós vamos nos deparar exatamente com esse ponto crucial do morrer e não morrer. O que é morrer efetivamente? O que é ser um sacrifício vivo efetivamente? Então, quando ele coloca este século, você tem que olhar para esse século. Olhar para este mundo. Ou seja, existe uma consciência caída, este mundo, esse século, é uma consciência coletiva caída. Como pensa o velho homem? Como pensa a humanidade sem Deus? Como pensa? Imagine só quantas milhares de pessoas não estão morrendo no mundo inteiro. Crianças não somente desnutridas, mas morrendo mesmo de fato, à míngua de fome, de sede, de enfermidades. E ninguém faz nada para salvar essas vidas. Eu não tenho como fazer. O máximo que poderia fazer, quem sabe, é fazer uma missão, levar lá um mingau, uma coisa, uma sopa, uma comida, não tem como levar todo mundo para a churrascaria, não é? Mas isso também não resolve o problema da humanidade. Quem poderia fazer? A humanidade poderia fazer enquanto humanidade, as nações enquanto nações, mas não fazem. Gastam trilhões e trilhões em guerras para tomar o petróleo do outro, para tomar o poder do outro. Mas por que não cessar as guerras e investir todo o dinheiro
nesse mundo bélico, ou melhor, tudo que é investido nesse mundo bélico, por que não investir em saúde para essas crianças, em alimentação, saneamento básico? O mundo seria transformado. Você imaginou? Todas as nações, as grandes potências, Estados Unidos, pegar os trilhões que ele gasta em guerra e vamos investir na África, lá na Índia, todo lugar que tivesse, pessoal, onde tiver, no Brasil também. Onde tiver, e a Alemanha, e a França, e o Brasil, e a China, Arábia Saudita, todo mundo investindo. Então, existe uma consciência caída que diz não, que olha para a miséria humana e diz não, que não estende a mão. Porque eu estou falando em grande escala, mundial, mas na pequena escala está aqui eu, na minha individualidade, também que passo e ignoro o cego, o manco, o mendigo, a prostituta, o indigente. Nós faltamos atropelar. É uma consciência caída que não ama nem a Deus, tampouco ao próximo. João vai explicar que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Então, quando eu digo que não ama a Deus, a evidência é a falta de amor ao próximo. Ninguém pode desprezar o seu próximo e, ao mesmo tempo, falar que ama a Deus. Não é possível. Por isso que João vai dizer que devemos amar de fato e de verdade. Não é? Bem, mas eu estou mostrando para os irmãos, não fiquem tristes com isso, não. Nós temos que nos deparar com a nossa situação e compreendermos que nós gastamos muito tempo da nossa vida brincando de igreja. Quando eu era criança, eu brincava de tanta coisa, né? Brincando de igreja, brincando de pregador, brincando de membro, brincando de coral. Quem já brincou de igrejinha aqui quando era criança? Então. E continuamos brincando, porque as igrejas de hoje, no sentido bem geral, é uma brincadeira. Porque a despeito de quão sérias são as pessoas que estão congregando, e mesmo dos pregadores, talvez eles não tenham a compreensão do que seja o Evangelho. Porque não entenderam a relação de unidade com o Criador, não entenderam que nós somos consciência e que a queda se atualiza em cada pessoa que atinge a consciência de si mesmo, e todos nós comemos diariamente da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando decidimos viver por nós mesmos, para nós mesmos. Então, entendam vocês que o mundo é uma consciência caída. Mundo aqui não é o planeta Terra. Não. Tampouco os animais, tampouco as pessoas. É o mundo de pessoas, é dito, Deus amou o mundo. Pessoas. Quando João diz na primeira epístola, não ameis o mundo. Então esse mundo que não se deve amar, é essa consciência. É o que em Efésios 2 fala, é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Há uma consciência formada, gerada. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês isso. Eu não estou dizendo isso para vocês porque eu seja melhores do que vocês. Pelo contrário, nós estamos todos no mesmo barco, na mesma necessidade de compreensão e de caminhar a cada dia. Mas há pessoas que me ouvindo falar assim, isso falam para mim. Já chegaram e falaram assim, mas você fica pregando esse tal de amor. Esse tal de amor. Outros falam, mas isso aí que você está falando é uma utopia. Isso é utópico. Onde é que existe isso? Então, nós não estamos dizendo que existe. Nós estamos dizendo que é o Evangelho. E é uma necessidade de avançar por esse caminho. Não há outro caminho. Então ele diz, não vos conformeis a esse século, a este mundo. Ou seja, o homem, ele é como uma massa. O homem é como uma massa que pode se moldar de acordo com a forma na qual ele é colocado. Quando diz não vos conformeis, ele está dizendo, o homem
ele é moldado de acordo com esse século. Nasce uma criança, ela nasce dentro de um mundo mau. A criança, ela é má em si mesma? Ela nasce má, perversa. Mas vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, para todos vocês. Vamos lá. Quando diz, olha, não vos conformeis a este século, o texto está dizendo que o homem, ele pode ou não ser conformado. Então a informação que eu tenho imediatamente é, o homem, ele é moldado. Certo? O homem, ele é moldado. A consciência humana é moldada. Então eu perguntei, quando uma criança vem ao mundo, ela nasce má? Eu vou explicar. Nasceu uma criancinha. Quem já viu uma criança recém-nascida? Você tem quantos filhos, irmão José? Tá, vou dar um exemplo. Pastor Josué, o senhor tem quantos filhos? 3 meninos. Você lembra quando nasceu o Isaac? Perfeitamente. Quando ele chegou do hospital, ele chegou no mesmo dia, 2 dias depois, mais ou menos, aproximadamente. 3 dias depois ele chegou em casa. Pequenininho, pesava uns 2 quilos e alguma coisa. Eu chegava a 3, eu acho que não. Você não está pesando muita coisa hoje, que dirá o menino, quando nasceu. Né? Então veja, aí você pegou o seu filho no colo? Pegou? O Josué pegou o filhinho no colo, bebezinho. Não tinha 5 dias de vida quando ele pegou o bebezinho no colo. Aquela criança era má? Perversa? Gente, alguém que vai dizer que uma criança é má? Aí vai entrar o problema, irmão José, da teologia. Nós estamos lidando com um problema. Um problema que tem que ser combatido. É a afirmação de que aquela criança é má em natureza. Quem inventou isso foi a Igreja Católica Romana para justificar o batismo infantil. Olha. Ou seja, a Igreja Católica diz assim, tem que batizar a criança. Mas não tem pecado, não tem culpa. Não tem pecado? O pecado original está aí dentro dela. Ela é má em natureza. Então vamos raciocinar por um momento em nome de Jesus. Eu pergunto para vocês uma coisa. O que é natureza? Irmão Eunildo, você que é um cara bem... O que é natureza? Natureza. Natureza tem relação com natural? Não, o que é natureza? Não, Deus é Deus. O que é natureza? Queridos, natureza é aquilo que veio à existência conforme Deus trouxe. Estado de natureza, estado natural, estado in natura. Olha a relação. Ou seja, do modo como está, sem alteração. Então, quando o homem foi criado, ele veio com uma natureza. Qual é a natureza do homem? É divina. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem reto. Deus criou o homem perfeito. A natureza é aquilo que procede de Deus, conforme veio, sem alteração. Eu vou dizer algo para vocês, eu não tenho tempo para explicar, mas depois a gente continua. Eu tenho que explicar isso. Eu costumo trazer algumas afirmações que geram uma certa polêmica, mas eu não trago apenas para polemizar, não é esse o objetivo. Embora traga alguma polêmica, mas a polêmica existe porque as pessoas não querem muitas vezes refletir e pensar. Mas veja, o mal, anota aí, o pecado, as trevas e a morte. Essas coisas não existem. Não existem, atenção, enquanto natureza. Posso provar? Tudo que existe foi criado por Deus ou não? Tudo que existe. Irmã Júlia, tem alguma coisa no universo que existe que não foi criado por Deus? Na sua opinião? Vocês todos concordam? Irmão Alain, nosso teólogo, e a Vânia, teologiza?
Me responde. Há alguma coisa no universo, pastor Josué, me ajude aí, que não tenha sido criado por Deus? Afinal, existe alguma fonte que traz algo à existência fora de Deus? O próprio Lúcifer, que nós chamamos de diabo, veio de Deus, foi criado por Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Tudo que existe foi criado por Deus. Eu vou perguntar, anjo existe? Deus criou. Perfeito? Querubim existe? Foi criado por Deus. Sol, lua, estrelas, astros existem? Foi criado por Deus. Verme, vírus, bactéria, minhoca, pedra, árvore, sapo, gia, macaco, vaca, cavalo, ornitorrinco. Existe? Foi criado por Deus. O homem existe? Calma, eu tenho que desenvolver. Foi criado por Deus. Perfeito ou não? Se você falar assim, ó, onde é que existe anjo? Tem que estar em algum lugar. Talvez eu não tenha acesso porque eu estou num mundo e ele está num outro mundo. Mas se eu pudesse ir lá, eu encontraria ele. Ele tem que estar em algum lugar ou não? Se existe, tem que haver, tem que estar. Perfeito? Aí eu pergunto, o mal existe? Se existe, Deus criou. Não, calma. Não, vamos lá. Água existe? Está aqui, a água está aqui, ó. Se existe, está aqui, ó. Toma. Mal existe enquanto uma substância criada? O que é o mal? Não, calma, antes do coração. O que é o mal? Nós estamos discutindo questões filosóficas que a patrística inteira discutiu. O que é o mal? Mal é uma coisa? Quer ver uma coisa? Pedra é uma coisa? Anjo é uma coisa? Ser humano é uma coisa? Tudo tem natureza, tem substância, tem essência, existe. Você pode pegar, ou pode ver, ou pode ouvir, ou pode sentir. Agora, o mal existe enquanto uma coisa? Você sabe por que até hoje Deus não resolveu o problema do pecado da humanidade? Mas ele já resolveu de uma vez por todas na cruz do Calvário. Não, eu sei, calma. Você sabe por que não resolveu o problema prático? Por que o mundo está sendo destruído, pegando fogo? E muita gente pergunta, e por que Deus não age? Exatamente porque o pecado não é uma coisa. Se o pecado fosse uma natureza, uma essência dentro do homem, Deus vinha com a pinça santa e pinçava o mal, tirava do homem, tirou. Uma tenaz, a tenaz de Isaías. Isaías falou de uma tenaz, lembra? O anjo pegou com a tenaz uma brasa e passou nos lábios dele. Viria com a tenaz santa, pinçava o pecado, tirou. Pronto, o mal. Toca fogo no mal. Mas não, o mal, ele não existe enquanto substância. As trevas, existem as trevas? Luz existe, trevas não existe. Por exemplo, aqui dentro está tudo claro, né? Vamos dizer que aqui dentro não há treva, em termos de treva. Agora lá fora, eu olhando, há trevas. Vocês olham para lá, olha para lá, se quiser olhar, pode olhar. As trevas vão lá fora, eu estou vendo daqui que lá tem trevas. Aí eu pergunto, treva é uma coisa que está lá fora, esperando o momento de entrar aqui dentro? Quando é que aqui vai ficar trevoso? Quando a luz, treva é ausência de luz. Ausência. Treva é ausência. Treva não é em substância. Assim como o mal é ausência do bem. Assim como morte também não existe. Aquela morte que tem um capuz na cabeça, que tem uma foice, que ela é criação do homem. Não existe essa morte, essa tal morte. Morte, a pessoa está enferma no leito. Eu pergunto, estaria ali a morte ao lado, esperando o momento para entrar naquele corpo e torná-lo mórbido?
Hã? Não. A morte estará como consequência da vida que se esvaiu. Morte é ausência de vida. E aí, para vocês terem uma ideia bem prática, não sei se eu vou ajudar ou vou atrapalhar, talvez o melhor exemplo é o exemplo do buraco. Um buraco no chão. Buraco existe? Mas não, como é que não? Eu caí num buraco, eu estou vendo um buraco. Buraco não é algo que você pega. Buraco é a ausência da terra. Você tira a terra, quando aquela terra sai daquele lugar, fica o vazio. Ao vazio, que é o nada, você chama de buraco. Mas buraco não existe. Vocês entendem isso, gente? Complicado, né? É complicado. Mas somente assim se explica as grandes questões humanas, sobretudo da vida cristã, da salvação orgânica. Então, nesse sentido, quando diz, não vos conformeis a esse século, o homem, ele é conformado, ele pode ser moldado. Então, nasceu uma criancinha, ela não vem com algo dentro dela chamado mal. Não pode ser. Hã? Ela não tem consciência nenhuma. Por isso que ela não pode ter pecado, que ela não tem consciência. Aí eu pergunto, pastor Josué, você é o filhinho quando nasceu Isaac, pequenininho, 2,3 kg, 3 dias depois de nascido, no seu colo, ele tinha consciência de quê? Gente, vocês estão entendendo por que eu comecei esse estudo falando que o ser humano é uma consciência? Às vezes eu falo alguma coisa, vocês não entendem o motivo por que eu estou trazendo tais conceitos. Parece uma coisa vazia, parece um pouco filosófico. Então, nasceu a criancinha. Ela não tem consciência de si mesma. Ou tem? Bebezinho. Eu, fulano de tal. Ela tem essa consciência? Consciência do outro? Consciência do mundo ao seu redor? Consciência de Deus? Não tem. E aí, então, agora, ela tem 5 sentidos. Isso é muito certo, hein? Ela tem audição. E ela ouve desde o ventre. Que ela vai ouvindo as brigas, as conversas, os diálogos. Ela tem os olhos, porque ela vê. Ela tem a visão, tem o olfato e o paladar. São as entradas em que este mundo exterior adentra e internaliza dentro do ser humano e o forma e o constitui. Então a criança, tão logo ela vai crescendo e a sua consciência começa a se despertar, e o despertamento da consciência da criança é lento e progressivo. A criança não dorme inconsciente, acordou consciente. Opa, só eu estou aqui e tal. Não, é aos poucos. Ela vai sendo formada. Ela vai sendo conformada. De maneira que é possível que mesmo na tenra idade você veja os traços do egoísmo. E na medida que ela vai crescendo, a inveja vai aparecendo, a maldade, de modo que logo, logo ela será um ser humano, já grandinho, já tanto quanto qualquer outro. Tornar criança tem que voltar àquela inocência, né? Bem, por todos os efeitos, o mundo é uma consciência caída. Todos os homens, eles estão debaixo dessa mesma consciência e são formados pela mesma consciência. Aí você ouviu o Evangelho. E aqui começa a grande questão da iluminação. Quando o Espírito ilumina, você começa a ganhar a consciência espiritual. Porque você começa a ter consciência dos fatos espirituais. Você começa a entender, poxa, então eu nasci de Deus? Eu tenho origem em Deus e não posso viver para mim mesmo? Você compreende o problema do pecado enquanto transgressão da lei primordial do reino de Deus, que é o amor. Você vai entendendo o problema do egoísmo. Aí você sente necessidade de perdão. É o momento da conversão. E aí você então passa por arrependimento, você se converte a Cristo, você crê na pessoa de Cristo, no Evangelho, começou a sua vida cristã. Aí Paulo diz, opa, vai começar a caminhar? Lembre-se que o começo da vida cristã é o retrocesso da queda. Essa frase.
O começo da vida cristã é o retrocesso da queda. É como se você estivesse no ponto zero. No ponto zero. Para a direita, você vai chegar lá no varão perfeito, a imagem plena de Cristo, a estatura de Cristo. Só que ao invés de você caminhar em direção do ponto zero para lá, você passou a sua vida toda caminhando no sentido oposto à estatura de Cristo. Sentido contrário. É o filho pródigo saindo da casa do pai, começou a queda. Queda enquanto processo. Cada dia mais longe. Um pouco mais longe. Mais longe ainda. Quanto mais longe do pai, até que ele chegou numa terra distante. É distanciamento de Deus. Quanto mais de Deus se distancia o homem consciente, aí ele está mais longe do bem, vem o mal. Mais longe da luz, vem as trevas. Mais longe da vida, vem a morte. Quando lá no final, no fundo do poço, ele então é iluminado, diz a Bíblia, caindo em si, ele diz, voltarei para a casa do Pai. Aí ele começa, portanto, a redenção dele. Essa redenção é o retrocesso, é o caminho inverso ao caminho da queda. Se a queda foi um caminho de distanciamento cada dia mais longe, agora a salvação orgânica é um caminho cada dia voltando ao Pai. Se esse caminho de distanciamento indo para longe do Pai é um ser moldado de acordo com os conceitos mundanos, com a mente mundana, com a consciência perversa, de ódio, de aborrecimento, de desamor, de egoísmo, de avareza, de inveja, de impureza e tantas coisas mais, agora eu começo a não me conformar a esse século. E você não vai conseguir isso do dia para a noite. Você não vai sair daqui hoje dizendo, agora pronto, salvação orgânica operou em mim, sou outra pessoa. Não. Sabe por que não? Porque a consciência da verdade se adquire passo a passo. O Espírito Santo vai te apontar na tua vida, primeiramente, um aspecto. Ele vai se encarregar disso. Se você disser sim para Ele hoje, no seu coração, talvez ainda hoje, ou amanhã, ou nessa semana, Ele vai te colocar dentro de uma situação em que, quando você estiver em tal situação, o Espírito Santo te dirá dentro de você, olha o que você é, aqui. Você vai dizer, puxa vida. Você vai ver que naquele aspecto específico, você tem um problema. Naquele aspecto. Só nesse? Não, em dezenas de outros. Mas é porque o Espírito Santo trabalha passo a passo. Ele vai te apontar, ele vai te mostrar. Aquilo que você fez a vida toda, e que para você era tão natural, tão normal, mesmo sendo crente há tantos anos, se sentindo santo, de repente você fala assim, puxa vida, você vai perceber, mas isso aqui ofende a Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, porque ofende o meu irmão, porque rouba o meu irmão, porque busca o meu próprio interesse. Ele vai te apontar. Quando ele te apontar, você vai tomar a decisão. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou então, você vai fingir que não viu, vai tentar abafar a voz da consciência, na consciência, e vai tentar esquecer aquilo. Só que aí você não vai dar nenhum passo para frente, vai continuar no mesmo buraco, nas mesmas trevas, na mesma distância do Pai. Mas se você der ouvidos e você buscar a Deus, o Espírito Santo vai gerar dentro de você um entristecimento profundo. Aquilo que você fez te causará tristeza profunda. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Arrependimento não é promessa de não fazer mais. Arrependimento é que agora, no seu espírito, acendeu uma luz
que você agora está sempre atento àquilo que você não deseja fazer, e que o Espírito Santo está dentro de você para te dar toda a força para você vencer tal inclinação. A sua consciência começou a mudar. Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente que achava tão natural mentir, agora, quando mente, se entristece e não deseja mais mentir. Uma mente que achava tão natural ganhar uma vantagem sobre o outro, e alguém diz, não, mas aquilo que foi tratado, trato é trato, não é pecado. Mas se você faz, e você sabe que você está ganhando vantagem, ainda que seja legal, mas aquilo pode ser imoral. Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, o Josué fala, pastor Alexandre, o senhor pode me emprestar, por gentileza, R$1.000, eu estou precisando de R$1.000 emprestado. Eu digo, olha, eu empresto, eu tenho para emprestar. Mas eu vou te cobrar 12% de juros. Ele fala, não, estou precisando, tá ok. Vamos lá, manda ver. Não é não? Na hora da necessidade, encontrar alguém que me presta, ele aceitou. Eu pergunto, isso é legal? Não, nós acordamos, foi um acordo. Eu estou roubando ele? Não, eu propus. Mas eu pergunto, é assim que eu faço com meu irmão? O Espírito Santo se alegra de eu me aproveitar de uma circunstância para poder tirar uma vantagem sobre o outro? Temos que pensar isso. Porque muitas vezes nós agimos de maneira legal. Não, as minhas coisas são tudo certas. Mas esse certo pode ser pecado. Porque o certo quer dizer, você fez dentro de um combinado. Mas se isso ofende o princípio da lei primordial do reino, que é o amor, é pecado. O Espírito Santo vai te revelar. Às vezes a pessoa ganha vantagem porque o outro foi passar o troco, passou o troco errado. Olha. Está igual a história do outro, né? Diz que o patrão foi pagar o funcionário. Aí o patrão falou assim, eu vou colocar R$500 a mais para testar a fidelidade do empregado. O empregado pegou o dinheiro, foi para casa, não disse nada. Passou um mês, não disse nada. No mês seguinte, o patrão falou assim, agora eu vou colocar R$500 a menos. Aí, quando colocou, não deu 10 minutos, lá veio ele voltou correndo. Ó, está faltando R$500 aqui. Aí o patrão falou, mas mês passado, passou 500 a mais, você não disse nada, e agora faltou, você veio me procurar, por quê? Falou, não, porque errar uma vez eu tolero, agora 2 vezes não. Né? Errar uma vez aceito, agora 2 vezes, não dá. Mas você vê que existe uma certa... Bem, por todos os efeitos, queridos, essa é a ideia. Salvação orgânica é mudança de consciência, é mudança de mente. É uma mente que vai se renovando e vai se modificando. Na medida em que ela vai se encaixando dentro dos princípios do reino, ela está sendo transformada. Eu sei que no primeiro momento, você vai falar assim, poxa, isso que eu faço é errado. Você vai querer fazer o certo e não vai conseguir. Por quê? Porque querer fazer, quando você não é, dura pouco. Aquilo que você faz, se você não é, dura poucos dias. A partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Aí você aguenta 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois já esqueceu, já está no meio, e já passou muito tempo, você até esqueceu que fez uma promessa algum dia. Porque você não é. Quando você quer fazer algo, ou se propõe a fazer algo que você não é, vai ser doloroso, vai ser difícil. Você não vai conseguir, na verdade. Você vai conseguir por um tempo, um pequeno tempo. Por isso que tem que haver
transformação da mente. Tem que haver mudança de pessoa, isto é, de consciência, porque o homem é uma consciência. Entenderam? E esse processo leva tempo. Bastante tempo.